Boa tarde, tudo bem? Sou o professor Sérgio Bezerra, da ETE José David Gil Rodrigues, lá no Jaboatão dos Guararapes. Tá? Um grande beijo para toda a comunidade escolar, alunos, gestão, professores. Bom, hoje nós vamos continuar a aula de ontem. Nós estávamos falando sobre as relações do Estado, a formação do Estado. Então, nós estávamos falando sobre as questões da divisão dos poderes. Vai lá para o slide. Então, veja lá. O Estado, ele é formado pela consolidação da divisão dos três poderes. Então, nós temos o poder legislativo, que está relacionado na fiscalização das leis, em criar normas e fiscalizar o poder executivo. O poder legislativo, ele é formado pelos vereadores das cidades, os deputados estaduais, deputados federais, que representam o Estado, e os senadores. Nós temos aí o poder executivo, que é os gestores, os executores de nível municipal, os prefeitos, a nível estadual, os governadores, e a nível federal, o presidente da República. O executivo, ele executa o orçamento, as normas, e cumpre as determinações. E manda os projetos, executa os projetos. E nós temos aí o terceiro poder, que é o poder judiciário, que é o poder que faz cumprir e fiscaliza a lei, que cobra, que pune e que aplica a Constituição Federal. Então, essas três relações do poder são as questões que vão regular o Estado. Todo Estado, toda nação, ela vai ter a soberania, também a Constituição, que vai ser regida pela normatização desses poderes. Próximo slide. Vamos lá no próximo slide agora. A Constituição Federal. Isso. A Constituição Federal é a carta magna de um poder. É a lei soberana de um Estado-nação. Então, a Constituição Federal é uma carta construída pelos parlamentares, juristas, corpo que representa o povo de um determinado país, no caso o Brasil, e nessa Constituição Federal vai ter as normas, garantias de leis e deveres do Estado para conosco e nós para com o Estado. Um exemplo que nós temos aí é a Constituição Federal, que é chamada de Constituição Cidadã, que foi 32 anos esse ano. A Constituição Federal de 1808, ela tem como sua primeira norma do artigo 1º, que ela apresenta o Estado Democrático de Direito, tem como fundamento o quê? Primeiro, a soberania, a cidadania, que é a garantia do seu povo, a inclusão do seu povo no Estado brasileiro. A dignidade da pessoa humana, ou seja, o respeito das dignidades, das diferenças, das diversidades ideológicas, o pluralismo político que está no quinto. Aí nós temos também os valores do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, o trabalho, a propriedade privada, a iniciativa e o pluralismo político. Então, dentro de um país, tem que estar validado as relações de diferentes ideologias. O contraditório faz parte da nossa Constituição e principalmente da nossa democracia. Ok? Próximo slide aí. Vamos lá. O nosso próximo tema é desigualdades econômicas regionais. Tá? Então, volta para mim. Ok? Então, veja só. O Brasil é um país continental. É um país onde tem inúmeras relações, tá? Diferentes organizações socioculturais e diversidades econômicas. E o nosso país, ele possui uma grande desigualdade econômica, tá? Então, o que acontece no nosso país? Nós vamos estudar que essas desigualdades econômicas não são inerentes apenas no Brasil,
mas também no mundo. Vai para o próximo slide para a gente ver. O próximo. Ok? Então você está vendo aí nesse slide o coeficiente de Gini. Você está vendo o mapa mundi, tá? E o mapa mundi aí está mostrando as tonalidades em vermelho, mais intenso, e verde. Veja só, o coeficiente de Gini, ele quer dizer a relação verde é menor desigualdade, o vermelho maior desigualdade. E o coeficiente de Gini é calculado mediante o PIB e a renda da população. Tá? Então você pode perceber que no Brasil, na África, em alguns países, imperam a intensidade maior de vermelho, que está dizendo as desigualdades, né, mais acentuadas, porque está mais próximo de 1000, né, de 100 no caso ali, então ele reflete mais desigualdade. E quanto mais verde, é próximo de 0, menor desigualdade. E aí você vê Canadá, você vê aí praticamente toda a Europa Ocidental em verde, onde as desigualdades socioeconômicas são menores. Mas aí vem um certo alerta. Professor, mas por que ali na África nós temos tão pouca desigualdade? Lá todo mundo é rico? Não. Por a gente falar das desigualdades, nós estamos dizendo que a desigualdade também na pobreza. Lá eles são iguais, são mais iguais, porque a pobreza é distribuída entre a grande maioria. Então, os verdes não quer dizer que eles vivem numa condição socioeconômica maior, mas quer dizer que as desigualdades são menores. Então, no caso do Brasil, as desigualdades econômicas são gritantes. Uma pequena parcela muito rica e a grande maioria muito pobre. Mas lá na África, como está mostrando ali, a população, a grande maioria dela é pobre. Então não há nível de desigualdade. São praticamente todos pobres. Ok? Volta para mim. Agora, quais são as relações que vão determinar essas desigualdades socioeconômicas regionais e mundiais? O passado histórico. Né? Então, as desigualdades são a construção histórica da sociedade. Ok? Então, essa construção vem do modelo de organização econômica, do modelo de colonização e exploração. Então, todas essas relações vão trazer para a construção da economia e da realidade socioeconômica atual um passado de erros. Volta lá para o slide. O próximo. Isso. Então, veja só. Estamos vendo aí as heranças coloniais da América Latina e da África. Ou seja, houve uma colonização desses países de exploração da retirada das riquezas para as metrópoles. Você está vendo aí na América do Sul como fosse retirado para a América do Norte. E na África para a Europa. Então esse passado de colonial, de exploração, ele deu essa questão das desigualdades nas regiões do planeta. Então, uma outra coisa, a estrutura colonial hierárquica, ou seja, a metrópole, né? Metrópole colonial, ela ditava todas as regras e retirava toda a pobreza. Então essa estrutura colonial era ela perniciosa. A centralização da política, esses países não tinham uma autonomia colonial. Então eles eram submissos ao querer e às vontades da metrópole europeia. A colonização de exploração, esses países tiveram a sua colonização para explorar seus recursos naturais. A escravidão, foi um processo que trouxe para a nossa sociedade, principalmente a brasileira, tá, uma desconstrução social imensa. Até hoje nós pagamos as questões das desigualdades brasileiras em razão do regime escravo, onde a grande parte da população negra, mesmo sendo a maioria da população brasileira, ela é a que está mais suscetível à pobreza, à marginalidade, à criminalidade, a menores estruturas socioeconômicas. E a concentração de terra. A concentração de terra é uma relação de quê? Onde muitos não têm terra nenhuma e uma pequena maioria concentra essa riqueza que é a terra. Vai para o próximo slide. Então, como a gente falou da questão do racismo, aí tem o racismo que causa a segregação racial, que é justamente uma consequência
consequência da colonização e da exploração do regime escravo. E nós temos aí também a relação do apartheid na África do Sul. Tá? Então, ela segregou e separou as etnias, deixando essa etnia, esses povos negros, mais frágeis. Tá? A educação, tá? Volta para mim. A educação é fundamental. Países que têm o menor índice de educação são os países que têm os maiores índices de desigualdade. Então, a educação, ela é fundamental para o crescimento socioeconômico de um país. Tá? Então, quanto menor os investimentos e menor os resultados dos índices educacionais internacionais, maior será a pobreza presente nesses países. Então, a educação é fundamental. Você pode ver essa relação naquele mapa que a gente viu do índice Gini. E aí, existe também alguns mecanismos internacionais que são condicionadores das desigualdades, como os bancos internacionais, o FMI, o Banco Mundial, as políticas ideológicas econômicas, como o neoliberalismo extremo. O problema não é o capitalismo está aí, nós vamos viver o capitalismo sempre, mas as relações é de como esse capitalismo é aplicado. Nós temos que questionar, será que o capitalismo aplicado na Europa é o mesmo capitalismo do bem-estar social de lá, é o mesmo aqui no Brasil, onde gera-se as extremas desigualdades? A gente tem que fazer esta relação, ok? Então, os governos frágeis, a globalização ela está trazendo uma desconstrução socioeconômica. A globalização é um fato inquestionável. A globalização, ela não pode ser questionada na sua questão da existência. Mas como ela é aplicada, nós devemos questionar. Milton Santos, um geógrafo, um dos mais importantes geógrafos do mundo, brasileiro, baiano e negro, ele era um crítico da globalização. Por quê? Porque ele dizia que a globalização atual na qual vivemos, tá, é uma globalização que globaliza a pobreza e concentra a riqueza. Então, para os países ricos e desenvolvidos, a globalização é fundamental, mas ela garante a ele a riqueza. Mas nos países pobres e em desenvolvimento, será que é a mesma globalização e a mesma geração de riqueza que está sendo feita e concentração de riqueza no mundo? No mundo globalizado, nessa hegemonia do capitalismo, nós temos cada vez mais a concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Ok? Volta lá para o slide. A corrupção nas esferas públicas e privadas. Os governos frágeis. Tá? O que seria a corrupção nas esferas públicas e privadas? É porque nós construímos no nosso ideário que apenas os políticos são corruptos, mas há corruptos e corruptores. Né? Então, é a sociedade que é corrupta. Então, isso é muito comum nas questões da desigualdade. Quanto maior o índice de corrupção, maior também as desigualdades. Ok? Vai para o próximo slide. E aí, você está vendo aí um mapa do Brasil, tá? Mostrando aí um coeficiente de Gini regional. Aí você está vendo que o Nordeste brasileiro é a região do país que tem o menor desenvolvimento social, onde tem as maiores desigualdades. E é justamente isso em relação dos ciclos econômicos que ocorreram no Brasil que desfavoreceram o Nordeste. Para o próximo slide. Tá? Veja só, os ciclos econômicos brasileiros, eles se dão através dessas etapas. Tá? O regime da cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil, que se tornou nesse período do século XVIII, no século XIX, no século XVI ao século XVIII, a região mais rica do nosso país. Tá? Depois isso migra para o Sudeste pelas minas de ouros, dos minerais das Minas Gerais. Depois o eixo do ciclo do café em São Paulo. Tá? Então você vê aí que a economia é voltada para essa região. Depois nós temos aí a industrialização tardia ocorrida também no eixo Sudeste e Sul. E você vê que essa relação ela se concentra em uma determinada região do país, levando riqueza e desenvolvimento para ela e deixando o Nordeste à parte.
Tá? Então, essas relações é o que condicionam o Nordeste. Volta aí para o próximo slide. Próximo. O próximo. Próximo. Isso. Então, veja só. Nós temos aí 2 mapas do Brasil para você fazer uma comparação. Tá? Então, você tem aí o desenvolvimento, o IDH, né? Regiões por IDH, quanto mais verde, maior o IDH. E o do PIB, tá? O do índice de Gini. Tá? Então, você vê aí, ó, nas regiões mais verdes, onde tem o maior IDH, tem o maior índice de Gini. E nas regiões mais pobres, que ali está no Nordeste, ó, onde tem aquelas manchas de laranja e amarelo, onde o índice é menor, é justamente onde tem o menor desenvolvimento. Não é no Norte, porque o Norte é totalmente desabitado. Né? Totalmente não, ele tem uma baixa densidade populacional. Ok? Próximo slide. Ok. E aí você está vendo aí, para ressaltar essa questão do Nordeste, a participação do nosso PIB na economia brasileira. Aí você está vendo aí o Sudeste do Brasil. Em 2010 representava com 55% da economia brasileira a produção de riqueza, enquanto o Nordeste apenas 13%. Então isso caracteriza aí a relação do Nordeste. Ok? E aí mostra no próximo slide. Ok? Pronto, mostra aí no próximo slide a relação do desemprego. É no Nordeste onde tem a maior faixa de desempregados. Tá? Ok? Próximo slide. E aí nós vamos falar agora com os principais centros industriais do Brasil. Tá? A gente já conversou essa questão aí, nessa questão da desigualdade, mas vamos ressaltar alguns pontos. Próximo slide. Para a gente finalizar. Ok? Então vamos lá. O que acontece na distribuição da indústria brasileira? Nós temos pela indústria tardia, desenvolvimento tardia, o projeto industrial que favoreceu as regiões mais habitadas, a concentração desse desenvolvimento industrial no eixo Sudeste e Sul, a disparidade regional de riqueza entre as regiões brasileiras, a urbanização intensa e desordenada na questão do Brasil em razão das cidades sofrendo um intenso êxodo rural. E isso só ressaltou o quê? As desigualdades socioeconômicas. Tá? E num país como o Brasil, essa concentração industrial e essas desigualdades estão relacionadas com a presença das empresas. Nós temos no Brasil uma forte presença das empresas transnacionais. Vai para o próximo slide. E aí você está vendo, nessa questão aí, um mapa da concentração das indústrias no Brasil. Aí você está vendo aí indústrias brasileiras fundadas antes de 1969, no primeiro mapa, e após 1995. Né? Então você vê a diferença da indústria do eixo sul-sudeste em comparação com a indústria do Nordeste. Tá? Então é essa relação. E aí, vai para o próximo slide. Você está vendo aí a quantidade de indústrias em regiões do Brasil. Aí você está vendo São Paulo em vermelho ali. São Paulo em vermelho quer dizer que ele tem de mais de 100 mil a 300 mil indústrias, é isso? Então, olha lá, 100 a 300 mil, mais de 300 mil indústrias em São Paulo. Enquanto Recife tem de 10 a 50 mil indústrias, Pernambuco. Então, você vê aí as questões das diferenças industriais no país. Ok? Vamos lá? Próximo slide. Próximo assunto, organização do espaço geográfico e o meio ambiente tecnológico. Beleza? Então, veja só. Como é que é organizado o meio geográfico? O que é o espaço geográfico? Essa é a grande questão. E como é que essa relação de espaço ela se relaciona com o meio tecnológico? Passa aí para o próximo slide. Passa para o próximo slide, por favor. Então, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o palco das realizações humanas. É nesse espaço onde as relações humanas vão acontecer. Tá? Ok? Então, veja só. O que acontece? O que é o espaço geográfico? É aquele que foi modificado pelo homem ao longo do tempo histórico. Tá? Então, esse passado histórico ele é transformado em relação das interações humanas.
tá? Porque o homem interage no espaço geográfico de diferentes formas, ok? Então, essa relação homem e espaço, ela fica muito caracterizada em razão do desenvolvimento humano e das tecnologias. Conforme veio a revolução, vem para mim, conforme veio a revolução industrial, o homem começou a modificar esse espaço geográfico, transformando esse espaço de acordo com suas conveniências. Quando a gente começa a estudar a construção das escolas geográficas, isso fica muito claro nas relações do determinismo geográfico com a escola possibilista, onde o homem é o ser principal na transformação do meio natural. Então, o espaço é um ambiente de transformação. O espaço é uma construção humana, apesar de ele existir na natureza. Tá? Na natureza, a relação é natural. Não existem esses limites. Esses limites são condicionados pela ação humana. E o homem transforma esse espaço a seu bel prazer e a sua necessidade. E essas relações estão condicionadas ao quê? Ao que nós vemos isso em razão da exploração do meio ambiente, onde nós vemos também a degradação ambiental. Então, a pauta que nós trazemos atualmente da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade, ele está nas relações do homem com o meio, onde o homem precisa interagir de uma forma sustentável. E o que é sustentabilidade? Essa é a questão. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é eu explorar os recursos naturais, mas garantir para as gerações futuras o mesmo bem. Então, é usar com responsabilidade. Isso significa sustentabilidade. Beleza? Então, essas relações, elas estão muito presentes hoje na sociedade humana. E a tecnologia, ela vem como uma construção de ferramenta para preservar esse meio ambiente. Tá ok? Então, essas relações do homem com o espaço, elas são cada vez mais intensas, mais dinâmicas e precisam de um olhar e de uma atenção cada vez mais especial para com o meio ambiente, porque o espaço é o lar das nossas interações. O homem transforma o meio, mas ele tem que transformar esse meio de acordo com o benefício maior de todos. Tá ok? Então, essa é a relação da geografia e com as tecnologias que dão ferramentas para esse gerenciamento de espaço. Ok? Bom, a gente acaba aqui essa revisão, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Fico na esperança de, com certeza, vocês fazerem esse desafio, tá? E em brevemente a gente se encontra, porque vai ter um EducaPE aí voltados para o Enem, tá certo? Então, entre lá na plataforma, respondam as questões, façam aí, dá uma revisada nas videoaulas passadas, para vocês poderem aí responder com certeza e com firmeza. Vocês são de sucesso e é por isso que vocês estão aqui prestigiando o nosso trabalho, ok? Grande abraço para vocês, beijo grande no coração, até mais, valeu, a gente se vê.